Ok. Boa noite. Hoje é 19 de agosto de 2020. Nós estamos aqui agora fazendo a sétima mesa dos encontros virtuais da história da FECLESC. E hoje é super especial, porque hoje é dia do historiador, dia 19 de agosto. E mais especial ainda porque nós podemos dizer que somos profissionais de história legalmente reconhecido pelo Estado brasileiro. O que isso vai significar, eu acredito, se for uma compreensão da maioria da categoria e uma busca disso, principalmente através da nossa AMPU e das nossas regionais, um grande mercado de trabalho que vai incluir várias instituições, várias entidades, várias empresas que serão obrigados a contratar um professor de história, um historiador para trabalhar com eles, né? Então, os nossos alunos aí, que tem Câmara Municipal, que tem Prefeitura, provavelmente serão obrigados também a ter um historiador para trabalhar com arquivos, para trabalhar com uma série de questões aí nos municípios. E isso também vai exigir de nós, do nosso currículo, também uma modernização, talvez, para preparar melhor nossos alunos. Então, é com muita alegria, nesses momentos tão especiais, como nós citamos, que nós temos ainda a grata alegria de receber duas pessoas muito queridas, né? O João Júlio e o Bruno Biaceto, que vão falar sobre história global, que, como eles vão mostrar, não está tão longe da nossa realidade como às vezes a gente pensa. Então, eu queria apresentar o João Júlio, inicialmente. O João Júlio, ele é professor adjunto da nossa universidade, lá no campus Fortaleza, desde 2016. Ele também coordena o Laboratório de Narrativas Históricas, né, da UES, doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul, fez um estágio doutoral sanduíche na Freie Universität de Berlim, mestre em História também pela PUC do Rio Grande do Sul, é licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Maria, e fez um estágio pós-doutoral junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas, onde foi bolsista da CAPES, pelo Programa Nacional de Pós-Doutoramento, e também atuou como professor substituto da Universidade Federal de Santa Maria, no período de 2011 e 2012. Ele também tem experiência na história do Brasil-República, principalmente nos temas de diplomacia e política, e atualmente tem interesse em história global. João Júlio é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, foi meu vice-coordenador do GT de História Política, há algum tempo atrás, e estamos tendo a felicidade dele como nosso professor. E obrigado pela sua presença aqui, João. Obrigado, Altemar. E o Bruno, ele possui graduação em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Provavelmente esses dois se encontraram por lá, né, na graduação, né? Ele tem mestrado em História pela PUC também, e doutorado pela Georgetown University, né? Deve ser nos Estados Unidos, né? Exatamente. Universidade. Ok. Tem experiência na área de História, e atuando principalmente em temas como História Econômica, História Ambiental, História Global, América Latina, Estados Unidos, Inglaterra e Relações Internacionais. Então, como nós somos bastante corteses, né, e somos bastante hospitaleiros, o Bruno vai saber disso quando vier visitar a gente aqui pessoalmente no Ceará, eu queria começar, se bem que vocês vão trabalhar juntos, como é que é, João? Vão trabalhar juntos? Assim, a gente vai trabalhar junto, já tem um PowerPoint já encaminhado, que aí facilita para a apresentação conjunta. Então, deixa aí que vocês dois, vocês definem aí que começa a falar. Obrigado pela apresentação, Temar. Obrigado. Obrigado, Temar. Bom, eu vou primeiro, né, agradecer o convite do professor Altemar, da professora Lídia, né, de todos os demais aí professores da FECLESC. É uma honra estar participando aí do meu primeiro evento acadêmico da FECLESC. Inclusive, quero, né, deixar aqui registrado, né, o meu protesto com o Altemar, que até hoje não me convidou para ir pessoalmente à FECLESC. Hoje eu estou virtualmente na FECLESC, eu ainda não fui a Quixadá, eu quero conhecer o campus lá. Mas, brincadeiras à parte, é realmente uma grande satisfação, um privilégio realmente estar conversando com vocês hoje sobre uma temática que eu, né, tenho trabalhado nos últimos anos.
e está aqui ao lado na mesa do colega Bruno, né, colega desde os tempos do mestrado da PUC, né, nós fizemos o mestrado juntos, né, no mesmo período, Sim. e é uma grande satisfação e uma grande honra. Bruno, tu quer comentar alguma coisa antes de começar? Não, apenas agradecer, não é o convite, né, de vocês, um convite tão gentil. É sempre importante, né, quando a gente tá longe, né, eu acho que esse contato, né, com o nosso país, né, com a vida acadêmica, né, do nosso país, eu acho que às vezes tem pessoas que vão para o exterior e depois perdem completamente o contato com a vida acadêmica brasileira, e eu acho que é justamente nesse intercâmbio, né, que está a riqueza, né. Então eu sempre fico muito grato a todos os convites, nosso país é um país tão grande, né, e é fantástico essa oportunidade de poder trabalhar com pessoas de outras regiões, de conhecer outras realidades, né, e poder promover esse intercâmbio assim com vocês hoje. E certamente aceito o convite, Mauro, vai ser muito bem-vindo. Até porque nas minhas pesquisas eu tenho topado com muitos materiais sobre o Ceará, que eu tenho trabalhado atualmente sobre a pesquisa sobre a história da pesca, né? Mas os materiais do Ceará têm ficado um pouco separados, que eu tenho trabalhando com o Atlântico Sul. Mas um dia, uma hora, isso vai render algum artigo, alguma coisa, então isso provavelmente vai ser sempre muito bem-vindo. Então agradeço o convite, falar com o João Júlio, que além de ser um colega muito competente, um amigo de longa data, é uma alegria então também poder compartilhar esse momento com ele. Então, João, eu passo para ti porque o PowerPoint inicia contigo. Então, e obrigado aos alunos também que estão aqui compartilhando esse momento de conhecimento com a gente. Muito gentil da parte de vocês de empregar esse tempo aqui conosco. A gente promete que ele vai ser muito bem empregado. Bom, vamos lá. Eu vou pedir então licença para fazer a projeção para vocês do nosso PowerPoint. Tá? É um PowerPoint que nós preparamos em conjunto. É um PowerPoint relativamente simples, tá? Nós prometemos ser breves também, até para ter tempo de discussão, né, na sequência. Então, a proposta é realmente dar um grande panorama sobre a história global, sobre o que é, como se aprende, como se pesquisa, como se ensina, né, essa abordagem de história que existe hoje, enfim, na contemporaneidade e que realmente tem um acesso e uma dimensão aí que a gente às vezes nem tem ideia, que realmente é algo que está disseminado aí ao redor do mundo. Bom, vamos lá então. O que é história global, né? Vamos fazer uma busca por uma definição, né? Bom, primeira coisa que tem que ser dita sobre história global, que é uma das coisas recorrentes de uma ideia de senso geral que às vezes atravessa esse conceito, esse termo que é a história global, não, né? Não é necessariamente, né, uma pesquisa sobre o mundo inteiro, não é uma pesquisa que vai englobar necessariamente todo, né, o planeta Terra, embora algumas pesquisas até se proponham a fazer isso, né, mas não é exatamente esse o enfoque. E também ela não é a mesma coisa que a tendência, né, surgida dentro aí da escola dos análises, a chamada a história total, né? Não, é uma outra vertente. Existe um contexto muito específico aí de surgimento, né, da história global, que é, sobretudo, a década de 90. Ela começou, né, a ser questionada, alguns paradigmas começaram a ser questionados, com aí, desde a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né, a libertação do Mandela, o massacre da Praça Celestial em Pequim, uma série de acontecimentos históricos que marcaram essa virada aí, então, dos anos 80 para os anos 90. E esses acontecimentos, eles deixaram impressões muito vivas na realidade das pessoas, né? Então, ou seja, aquela realidade dual de uma Guerra Fria, um mundo dividido entre duas grandes superpotências, ou se enquadrava dentro de uma realidade capitalista ou uma realidade comunista da soviética, isso implodiu com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, né, na sequência, e isso realmente coloca alguns dos paradigmas científicos em xeque, né? E aí começa a se pensar como realmente dar conta desses novos paradigmas que estão surgindo, né? Bom, aí teve muitas possibilidades de leitura, basta a gente lembrar a famosa, né,
artigo, que depois virou livro, né, do fim da história, né, do Fukuyama, que pensou realmente, né, o fim da história com a vitória da democracia liberal, ou então pensar o próprio Samuel Huntington, né, com o choque das civilizações, e pensar agora um choque intercivilizacional entre Ocidente católico e um Oriente, né, muçulmano, enfim. Isso realmente foram algumas dessas possibilidades de leituras, e alguns já inclusive já se retrataram das suas ideias iniciais, mas é nesse fervilhão de novas tentativas de abordar a realidade, que é extremamente complexa, que vai surgir uma série de movimentos mesmo, no plural, que vão pensar a história com outras abordagens. Vão pensar a história a partir de vieses que visam conexões, cruzamentos, abordagens oceânicas e assim por diante. Então, existem múltiplas definições e tendências historiográficas que vão surgir dentro desse contexto, mais ou menos. Algumas já estavam dadas, outras vão se consolidar, vão se expandir e assim por diante. E eu trago para vocês aqui, nessa sequência, uma tabela gigantesca que juro para vocês que não é para assustar vocês, tá? Não é esse a ideia, é realmente para mostrar apenas a variedade de tendências historiográficas que eu estou me referindo, que são uma variedade significativa. Aqui eu estou me baseando num livro do Diego Goldstein, publicado em 2015, chamado Thinking History Globally, onde ele faz exatamente essa tabela, onde ele apresenta 12 tipos de história, 12 tipos de tendências historiográficas, né? Começando com a história comparada, que, bom, essa a gente já sabe que tem uma tradição que remonta aos análises desde Mark Bloch, mas, enfim, que vai se consolidar através de instituições e assim por diante, e que continua sendo feita até os dias de hoje. Ele trabalha com a ideia de uma história relacional, e aqui a ideia de história relacional são os procedimentos relacionais que englobam, por exemplo, a história cruzada, ou histoire croisée, a Connect History, a história conectada, ou a Entangled History, que é as histórias emaranhadas. São vários procedimentos possíveis dentro dessa história relacional. Tem a chamada Nova História Internacional, aonde vai estar bastante ligada aí com os movimentos de renovação dentro das relações internacionais. Inclusive, o Bruno está coordenando um dossiê falando exatamente sobre essas abordagens, né, e essa ligação, esse diálogo acadêmico com as relações internacionais. Tem a própria história transnacional, né, que são aspectos específicos que seriam, digamos, elementos que eles transitam entre nações, entre territórios, entre estados, né? E aí tanto pessoas quanto objetos, quanto, né, até mesmo doenças, para falar numa pandemia, né, é um momento bem pertinente. Bom, a história oceânica, onde aborda os próprios oceanos enquanto elementos constituidores de uma historicidade, no sentido de eles oferecerem ligações, oferecerem conexões, trocas, intercâmbios entre povos, culturas, objetos, pessoas, enfim. Né? Sociologia histórica, que daí, né, com um aporte muito mais sociológico mesmo, que trabalha com ideias de comparações sociológicas de sistemas de governo, de estruturas sociais e assim por diante, e isso também tem uma certa tradição. Bom, as análises civilizacionais também, que é um pouco derivada aí do próprio trabalho do Brudel e assim por diante. As abordagens do sistema mundo, né, que também tem uma pegada também lá com o Brudel, mas sobretudo com o Wallenstein, né, que pensa realmente um mundo integrado em centros e periferias, e essas relações elas estão, digamos, trazendo uma interatividade entre esses elementos. Aí tem os elementos, as abordagens de história global, propriamente dito, né, que seria uma dessas possibilidades de pensar fenômenos globais. Por exemplo, a própria ideia de uma pandemia global, como nós estamos vivendo, se encaixa perfeitamente também aqui. Né? Embora tu possa pensar uma pandemia que inicia na China, que vai circulando aí transnacionalmente de lugar a lugar, agora nós já estamos com um enfoque totalmente global, por exemplo. Então, seria um exemplo bem concreto. História da globalização, onde se pensaria, de fato, a globalização, e aqui
tem algumas tendências que analisam os aspectos interacionais da civilização humana desde a modernidade. Então, tem interpretações que vão enxergar a globalização nos movimentos de expansão dos impérios portugueses e espanhóis, por exemplo, e assim por diante, até os dias de hoje, até uma globalização propriamente dita. Então, seria uma proto-globalização, uma globalização arcaica e assim por diante, né? E, bom, tem os estudos de história mundial, propriamente dito, que aí também é uma tradição que remonta a uma historiografia que se coloca mais ou menos a partir do início do século XX, com alguns estudos específicos, mas que pensam, de fato, uma história do mundo e, ao mesmo tempo, tentando comparar os continentes, a sincronicidade desses processos, o que está acontecendo num continente, no outro, ao mesmo tempo, e aí realmente tenta abordar o mundo inteiro. E a Big History, que não há dúvida nenhuma, que é a mais ousada de todas, que a melhor definição que eu li até hoje sobre ela é a abordagem que busca trabalhar do Big Bang, né, ou seja, do surgimento do universo, até o Big Mac, né? Então, realmente até a contemporaneidade e assim por diante. A ideia da Big History é um grande cruzamento e ligações com outras disciplinas, desde a biologia, da paleontologia e assim por diante. Então, realmente é uma maneira de se fazer história bem complexa. Como vocês podem ver, tem centenas aí de possibilidades para se pensar e para se problematizar. Porém, o que chama atenção nessas tendências todas é essa abordagem, essa atitude de se pensar os objetos, se pensar, né, as pesquisas para além dessas noções regionalizadas ou apenas nacional-centradas. Esse nacionalismo metodológico, ele está em xeque. Ao mesmo tempo, muitas dessas tendências, elas colocam em xeque até mesmo as compreensões eurocêntricas de história, né? Então, ou seja, tem algumas dessas tendências que provocam exatamente reações ao eurocentrismo, mostrando que há possibilidades de se pensar a relação inversa, né? Não se trata, por exemplo, como uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do famoso historiador indiano Sanjay Subramanian, que é uma das grandes autoridades sobre o Império Português no mundo, e ele deu uma palestra e, na maneira mais didática possível, ele falou, olha, não se trata de trabalhar o Império Português pensando no que o Vasco da Gama pensou quando chegou na Índia, mas sim pensar a relação inversa, o que os indianos pensaram para a chegada do Vasco da Gama. Bom, aí tu já quebrou por completo a compreensão eurocêntrica da história. Né? Então, essas abordagens que vêm, elas vêm com esse propósito. Né? Sobretudo, então, descentralizar esse olhar do Estado-nação e também tentar evitar ou mitigar, né? Às vezes não é totalmente possível tu te desvincular de uma noção eurocêntrica, às vezes pelo teu próprio objeto, mas sim mitigar esse eurocentrismo, né? Deixar de pensar sobre essas bases meramente eurocêntricas. Né? Então, esses são os elementos aí que identificariam essas tendências todas. Isso nos leva, então, a esse outro dado de como se aprende a história global. Né? Bom, aqui o subtítulo, ele mais ou menos responde. É um constante aperfeiçoamento. Né? Bom, existem muitas estratégias possíveis, né, para se aprender a história global. Óbvio, as mais elementares e as mais eficientes, talvez, seriam cursar disciplinas específicas, né, que abordem a história global. Né? Então, por exemplo, se tu tiver a sorte de participar de um programa de pós-graduação, no nível de mestrado ou doutorado, que ofereça uma disciplina específica sobre história global, até porque, ainda que eu saiba, não temos disciplinas, ou melhor, cursos de graduação com uma disciplina de história global. Eu não conheço nenhum no Brasil. Se tiver, por favor, vocês me digam. Então, geralmente, a história global ela ainda é, no Brasil, tratada enquanto uma especialização historiográfica vinculada à pós-graduação, então tu precisa buscar disciplinas, mas sim tu pode buscar outros tipos de disciplinas que favoreçam o estabelecimento de conexões, comparações, cruzamentos, ou seja, são exercícios
né, históricos, de pensamento histórico, que são fundamentais. É possível, dentro de uma disciplina de história do Brasil, uma disciplina de história da América, de história medieval, ou de história, sei eu, moderna, sobretudo, tu pensar os teus textos, os teus debates, os teus objetos, né, abordando ou estabelecendo conexões e comparações e fazendo cruzamentos aí ao longo dessa disciplina, para mostrar que existe interações entre esses mundos, eles não são compartimentalizados, né, como nós apresentamos numa grade curricular. Né? Ou seja, a história não está dividida entre história moderna, entre história contemporânea, América, Brasil, não existe essas coisas ao mesmo tempo. Né? Isso é muito importante. E é óbvio, tem algumas questões que são fundamentais nesse tipo de abordagem historiográfica. A primeira delas são o domínio de habilidades linguísticas. Não há como fugir disso. Né? Sem sombra de dúvidas, hoje no mundo, o inglês ele exerce um papel predominante no campo das comunicações acadêmicas. Então, é através do inglês que tu consegue te comunicar com pesquisadores chineses, japoneses, indianos, todos os europeus, americanos, se tu não sabe falar espanhol, da América Latina também, então africanos, todos eles falam, todo mundo fala inglês. Né? Onde tu for academicamente desenvolver uma pesquisa, tu vai fazer através da língua, sobretudo a língua inglesa. Então ela é realmente um marco unificador aí e que possibilita isso muito diretamente. Óbvio, né? Dependendo das especificidades do teu objeto, às vezes o inglês não é o bastante. Às vezes o inglês é só a porta de entrada e aí tu tem que fazer investimentos linguísticos mais pesados. Dependendo do teu objeto, tu vai ter que te especializar em francês, em alemão, em holandês, em, lógico, espanhol, ou até mesmo outras línguas aí de mais difícil acesso ainda, desde mandarim, desde japonês e assim por diante, tá? Bom, é preciso tu ter uma habilidade que é bem importante em história, que é a empatia. Tu tem que ter uma empatia por histórias que tratem de outros lugares. Tu tem que estar aberto a discutir outras relações. Tu tem que estar realmente aberto a compreender as experiências históricas em outros espaços, se colocar no lugar do outro, pensar a outra relação, pensar como que é possível imaginar essas realidades históricas por outros meios. Então, um pouco de empatia faz muito bem nesse tipo de abordagem. Bom, infelizmente, eu sou de umas pessoas assim que eu não me considero uma pessoa muito organizada, embora eu faça o possível para ser. Eu acho que a organização de uma pesquisa ela é fundamental. E eu costumo dizer para os meus alunos, orientandos e colegas, assim, eu não sou organizado na minha vida, no meu dia a dia eu não sou organizado, mas dentro do meu trabalho enquanto historiador, eu tento ser o mais organizado possível. Eu tento realmente, desde fazer fichamentos de textos, desde estabelecer pastas específicas para determinados assuntos, usar as tecnologias que estão ao favor, estão à mão, para a gente poder se beneficiar delas. Então, eu uso softwares na minha pesquisa histórica, depois, mais tarde, se der tempo, a gente pode até discutir, mostrar isso e assim por diante. Tá? Então, a questão da organização de uma pesquisa é fundamental. O historiador, ele pode não ser organizado na vida pessoal, mas enquanto historiador ele vai ter que ser extremamente organizado, né, para realmente não se perder nesse mundo de informações que nós lidamos dentro de uma pesquisa de história global, porque aí realmente está falando de múltiplos arquivos, de múltiplas leituras, múltiplas historiografias, então realmente tu só vai conseguir transitar por esses lugares todos se tu for minimamente organizado e compreender aonde começa uma coisa, onde termina outra, porque é fundamental. Bom, também é preciso desenvolver as 4 habilidades conhecidas que o próprio Diego Goldstein chama de os 4 Cs. Seriam as habilidades de estabelecer comparações, conexões, conceituações e também contextualização. Então, habilidades comparativas, conectivas, conceituais e contextuais. Esses 4 Cs são fundamentais numa pesquisa de história global.
É preciso estar o tempo inteiro comparando realidades distintas, é preciso estar conectando elas, é buscando conceitos que sejam úteis para abordar ambas e, ao mesmo tempo, contextualizar esses fenômenos na sua própria historicidade. Tá? O tempo inteiro tu tem que estar trabalhando com esses 4 Cs. Óbvio, é preciso pensar fora da caixa. Né? Essa expressão, até o Bruno vai trabalhar um pouco mais adiante, mas ela é fundamental. É preciso a gente desnaturalizar algumas coisas. É preciso tu desafiar algumas coisas. Então, por exemplo, é muito comum nós termos determinados tipos de trabalhos historiográficos e às vezes tu tem uma ideia de pesquisa e a tua ideia de pesquisa que tu gostaria de pesquisar, tu olha ao longo do teu corpo docente, né, dos teus professores, e tu não tem ninguém dentro do corpo docente que esteja apto ou que conheça aquele tema de pesquisa que tu quer fazer. E aí, às vezes, por uma acomodação, tu desiste de levar em frente essa pesquisa, né, e acaba te acomodando num outro tema, dentro de um grupo de pesquisa já estabelecido e assim por diante. E é exatamente o inverso. Tu tem que fazer o inverso. Tu tem que insistir, tu tem que buscar conexões, pensar fora da caixa também é um pouco isso. Tu tem uma iniciativa própria de estabelecer conexões e defender aquilo que tu acredita que é interessante e legítimo enquanto objeto de pesquisa. Bom, e também, como se aprende a história global, tu tem que estar sempre acompanhando aí as possibilidades que abrem e que às vezes estão disponíveis de editais, tanto no Brasil quanto no exterior. Né? Por que eu botei isso? Justamente porque a gente está num momento muito particular, né, da história brasileira, onde nós estamos vivendo constantes cortes de financiamentos para a pesquisa nos níveis de pós-graduação e até mesmo de graduação ao redor do Brasil inteiro. Então, cada vez mais os editais de fomento à pesquisa, de incentivo à pesquisa, que ofertam possibilidades para que as pessoas façam viagens de pesquisa, que participem de mestrados ou doutorados fora do Brasil, cada vez isso está mais e mais restrito. E por estar cada vez mais restrito, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar cada vez mais e mais para os editais que existem, que estão sendo abertos no exterior. Então, a gente não tem como fugir dessa estratégia de tentar buscar esses financiamentos, buscar essas oportunidades também fora do Brasil. E aí, então, entram essas noções de estar sempre acompanhando os editais. Os editais, às vezes não, muitas vezes, eles abrem com perfis específicos. Então, o perfil do edital, ele mostra muito das tendências historiográficas que estão colocadas. Né? E se vocês olharem a quantidade de editais ao redor do mundo, desde graduandos, mestrandos e doutorandos, né, que já há editais específicos para esses níveis, já existem muitos editais onde já insere a problemática da história global desde o início da formação. Oportunidades de pesquisa, de intercâmbios e assim por diante. Então, por isso que eu frisei as questões dos editais. E aqui agora eu passo para o Bruno. Então, obrigado, né, João, pela explicação. João sempre de forma muito clara, pontual, né, colocando as questões da história global, né. Eu lembro que desde o tempo que o João ainda era doutorando, eu também, a gente já se importava com essas coisas, que a gente discutia isso lá na PUC, às vezes, quando eu vinha de férias para o Brasil, a gente sentava lá e trocava umas ideias. Então, aquilo era uma época muito boa, né. E queria cumprimentar mais uma vez a vocês, né, que, enfim, nós temos aqui 58 pessoas para debater história no fim de tarde, né, então quase 60, acho, pessoas. Então, isso é uma coisa fantástica, né, eu acho esse calor, essa receptividade é muito gostosa. Então, seguindo adiante aqui, né, pessoal, o que a gente tem, então, como o João falou, né, acho que aprender e buscar essas vias é uma coisa muito importante. Mas antes de começar minha própria parte, eu quero enfatizar uma coisa que o João já falou, que história global não é uma coisa, que também acho que o professor Altemar tocou nisso também. História global não é uma coisa de outro mundo. Como tema de pesquisa, como método de trabalho do historiador, ela está no alcance de vocês. Então, antes de tudo, lembrem-se disso. Isso aqui não é uma fala vazia, tipo, os dois caras já estão trabalhando nisso, já tem rodagem na carreira, não sei o quê. Não, gente, dá para fazer.
Tem muitas formas de fazer isso, e é isso que eu pretendo mostrar um pouco aqui. Então, primeiro, qual é o papel da pessoa? Como se ensina a história global? Qual é o papel da pessoa que ensina a história global? A coisa que mais importante que eu considero é a pessoa ser o professor, na hora que vai pensar a disciplina, fazer conexões entre narrativas. Qualquer narrativa pode ser uma narrativa além do seu país, além do seu estado, além da sua cidade, além do seu continente. Alguns exagerados poderiam dizer além do seu universo, mas a gente ainda não provou o multiverso, é só uma teoria da física, né? Então, mas enfim, quando tu vai pensar a disciplina, pensar em como que essa narrativa se conecta com uma outra coisa. Por exemplo, eu fiz 2 disciplinas de história regional, quando eu era graduando na PUC de Porto Alegre. História regional, história do Rio Grande do Sul, coisa e tal. Não se trabalhava com as relações do Rio Grande do Sul com a Argentina. Era uma pessoa que é muito conhecida da historiografia, mas um pouco mais, uma metodologia um pouco ultrapassada à época, esse professor. Não se trabalhava com eu não sabia que o Rio Grande do Sul tinha relações comerciais com a Argentina, com o Uruguai, até mesmo com o Paraguai, uma troca rica de ideias sobre liberalismo, sobre modelo político, sobre modelo econômico, uma série de outras coisas, e isso ficou parado. E ninguém tocava adiante. Então, por quê? Porque ele não fazia conexão. Ele não pensava nas narrativas. Então, a primeira coisa, quando tu vai pensar na tua ementa, no teu curso, pensar como eu posso pegar esse tópico que é sobre uma coisa e conectar ele com a segunda coisa, com a terceira coisa, com a quarta coisa, sem eu me perder. E nisso entra a segunda coisa, que é ter a habilidade de ter um olhar macro. Tu não vai fazer conexões com outras narrativas se tu, como pesquisador intelectual, não tiver um olhar macro. Um olhar macro não é como uma coisa como se joga bola, que nasce contigo. Um olhar macro é uma coisa que tu aprende a ter como pesquisador. Então, te expor a isso. E daí isso entra naquilo que o João falou. Quanto mais conhecimento linguístico, empatia com outros povos, empatia com outras culturas que tiver, quando tu chegar na posição de ensinar, esse olhar macro vai estar lá contigo. Então, quando tu consegue fazer conexões entre as narrativas e tu tem a habilidade de ter um olhar macro, naturalmente a tua aula vai ser capaz de criar uma narrativa que traz a história global, que vai ter essa coisa de conectar com outros países, regiões e continentes, e tu vai te dar conta que, naturalmente, sem mistério nenhum, quando tu faz isso, tu vai começar a desafiar as narrativas tradicionais. A narrativa tradicional ela não vai ser suficiente para ti, tu vai querer um pouco mais, tu vai te dar conta de alguma outra coisa. Né? Então eu acho que, no fundo, para mim, o que me atrai tanto, eu tenho certeza que o que atrai o João também, e o que atrai outros colegas que a gente conhece que trabalham com isso, é justamente essa possibilidade. Porque não interessa ser uma sala de aula de uma universidade, de uma escola. Quando tu vai ensinar história e tu mostra que com esse olhar mais amplo, tu transforma a narrativa tradicional, tu mostra que não é só no teu cantinho, mas que vários cantinhos estão juntos pensando uma série de coisas e agindo em torno de uma série de coisas, tu chama o teu aluno para ti. A tua aula fica melhor, a tua aula fica mais interessante e tu mostra o que a história é feito. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu vi uma série da BBC, que era um podcast, né, sobre história da matemática. Alguém poderia pensar, que saco a história da matemática, um horror história da matemática. Né? Eu faço história justamente para fugir de matemática, foi justamente o meu caso, né? Eu faço história para fugir de matemática. E tu te dá conta que é maravilhoso. Por quê? Por causa das conexões que aquelas pessoas faziam. Então, eu acho que a parte mais legal da história global é isso. Quando ela é bem feita, ela conecta. E quando ela conecta, ela quebra. E quebrando, ela fica legal. E chama o aluno e faz a história ser importante. Então, essa é a parte que é legal. Então, eu trouxe 2 exemplos bem breves, né? Por exemplo, uma coisa, tu fala das invasões holandesas, que é um fenômeno que vocês conheceram bem aí, que eu acho que tem muitos trabalhos, né, aplicados à questão regional sobre as invasões holandesas nos diferentes estados do Nordeste, né? Uma coisa é tu ver a invasão holandesa como um processo brasileiro e um processo português, e outra coisa é fazer aquilo que o João disse. Mas quem que vê as invasões holandesas sobre a perspectiva dos holandeses? Por exemplo, teve eu trabalhei com a tese desse cara. Esse cara hoje é professor nos Estados Unidos e a tese do cara é um livro. O cara fez um estudo climático da Holanda no século XVII.
uma maluquice completa, um grande estudo de história ambiental, o cara é canadense, inclusive, né? O cara fez esse estudo e ele comprovou que o clima na Holanda teve digamos assim, uma pequena era, uma microera glacial na Holanda. Então os invernos eram terríveis. E o fato de que os holandeses eram protestantes, tinham bastante dinheiro e tinham um sistema financeiro desenvolvido, associado ao fato de que o clima lá estava uma desgraça total, fez com que eles buscassem novas colônias, inclusive colônias de clima melhor, o que se encaixa dentro do sistema brasileiro, o que se encaixa dentro das invasões holandesas no Brasil. Então tu vê que tu tem uma conexão global e ambiental. Então tu pode contar essa mesma história de um outro jeito. Tu pode contar o ciclo do café sobre aquela coisa. O Brasil descobriu o café, aí começou a exportar café, aí vieram os imigrantes para São Paulo, com uma lógica muito paulista, né? Aí começou a industrialização em São Paulo por causa do excedente capital do café. Ou tu pode pensar o café como uma commodity. O café na Indonésia, o café na Colômbia, o café na África, como que isso era uma parte importante da segunda revolução industrial, porque o café era uma bebida que estimulava os trabalhadores americanos, mas porque os trabalhadores americanos, os ingleses tomavam chá, quem que tomava café, quem que tomava chá, qual é que era o ritual industrial do tempo, do café no 19, do chá no 19. Então é uma outra história. Tu quebra com a coisa e mostra outra coisa. E é isso que a gente está querendo trazer um pouco para vocês hoje aqui. Próxima ali, João, por favor. Então, eu vou repetir o que o João falou. Pensar fora da caixa, gente. Pensar fora da caixa não é clichê. É importante, porque essa mensagem que a gente quer trazer para vocês hoje, se vocês tiverem um raciocínio muito linear demais, não vai rolar história global. História global é um belo jogo de quebra-cabeça. Tu pensar como uma coisa se conecta na outra, como que a outra se junta com a uma. Então, para tu pensar quais ângulos, quais regiões, quais países, não precisa nem ser quais países, tu pode fazer uma história global de empresas, de organizações, de movimentos ambientais, né, de movimentos de gênero, de movimentos étnicos. As possibilidades são múltiplas. Mas para tu encontrar essa possibilidade, além de tudo isso que o João falou, eu repito o que eu já disse e enfatizo. Fiquem com uma coisa da nossa fala, fiquem com esse slide. Pensar fora da caixa. Se vocês pensarem fora da caixa e forem bons historiadores, vocês vão ter as ferramentas necessárias para produzir história global. João, a próxima, por favor. Então, a outra que também é tão importante quanto ensinar é como pesquisar história global, né? Então, para mim, na minha cabeça, gente, eu tenho duas formas de fazer isso, né? Uma forma muito tradicional, mas independentemente da abordagem, nenhuma delas vocês vão se escapar disso aqui, que é a articulação de vários acervos diferentes. Pessoal, história global é para quem gosta, acho, bastante história, porque eu fui no baita acervo do fulano, por exemplo, eu conheço vários amigos que trabalham com história intelectual, né, trabalho com história intelectual, o cara, porque eu trabalho com o cara da República Velha, aí eu fui no Rio de Janeiro, no acervo do cara, debulhei tudo, debulhei as cartas, e aqui está minha tese. Meus amigos, história global não é só um acervo do fulano, é o acervo do Beltrano, é o acervo do Ciclano, é o acervo da mãe do Badanha, que nem tinha no Rio Grande do Sul, né? Enfim, é juntar tudo e tentar correr atrás. Então, não se faz geralmente com acervo só. São vários acervos e, em via de regra, com vários acervos em vários lugares, né? Conhecer bem os acervos sobre o tópico de pesquisa. Uma vez que tu escolheu esse negócio, tu tem que fazer uma pesquisa de Google, de internet, de bancos de dados, exaustiva sobre onde as coisas estão. Porque como às vezes envolve vários lugares diferentes, até mesmo dentro de um próprio país ou do estado, tu tem que ter o conhecimento prévio até para planejar as viagens, etc. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou aqui, eu esqueci de mencionar antes, até de colocar ali acho no meu currículo, que eu faço pós-graduação aqui, eu sou pós-doutorando na Universidade de York, aqui em Toronto, no Canadá. E com eles, o meu pós-doutorado é para desenvolver um livro que é sobre a história do Atlântico Sul, né, nos séculos 19 e 20, né? Então, ano passado, gente, e foi puro timing, eu não sou
Eu não sou a mãe de Ná, o Walter Mercado, eu não tinha como imaginar que ia ter uma pandemia, entendeu? E que 2020 ia ser um ano de ficar em casa. Eu comecei a me organizar. Fui no Uruguai, fui na Argentina. Vantagem de estar no Rio Grande do Sul é que essas coisas são muito perto, né? Mas vocês têm outras coisas ao norte, para vocês também são mais perto. Então fui à Argentina, fui ao Uruguai, fui ao São Paulo, fui ao Rio, concatenei, separei o dinheiro, tirei até a última milhagem que tinha, que vocês puderem imaginar, até eu sequei todas as milhas. Então esse ano eu não poderia viajar mesmo. Não poderia viajar mesmo. Então tudo assim. Achei outros acervos aqui no Canadá, tem acervos na Inglaterra, tem acervos nos Estados Unidos, tem acervos em Portugal. Mas eu digo, isso é uma vida... Eu gosto sempre que é importante esse conceito, é do lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa que eu estou muito tempo fora do Brasil, e aqui a gente tem algumas facilidades para viajar mais, para pesquisar mais. Até a questão da moeda, né? Tu ganha uma moeda mais valorizada, teu dinheiro rende mais, né? Se tu está ganhando em real é mais difícil tu ir para lá e para cá, o real é muito desvalorizado. Aí tu vai dizer, mas é fácil, pô, o cara tá lá, o cara já esteve nos Estados Unidos, esteve no Canadá, tá não sei aonde, morou na Inglaterra, tá pesquisando, ele transita sobre isso. Tu pode fazer isso como... tu pode fazer isso assim como um estágio de carreira mais avançado. Mas uma pessoa, um aluno, pode fazer isso. E é isso que eu falei, pode fazer feito dentro de casa. Né? A tecnologia hoje, como eu falei aqui, até alguém comentou aqui, desculpa, eu não peguei o nome da pessoa que comentou aqui, que é possível sim. Gente, o que já se digitalizou de coisa hoje, eu digo, nós vivemos uma era de ouro da história. É paradoxal. A gente vive uma a hora mais difícil da história como ciência, como produção, no mundo inteiro. Nos questionam. Aqui também rola eliminação de recursos, eliminação de postos de trabalho. Não pensem que é só no Brasil. Isso é generalizado, tá? Mas, em contrapartida, é uma era de ouro do historiador, porque a gente pode fazer trabalhos que pessoas há 30 anos nunca poderiam ter tido acesso porque elas não tinham como juntar aquilo tudo. Então, o tipo de coisa que a gente pode fazer hoje é espetacular. Né? E a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que está acessível de todo mundo no Brasil, que é o portal de periódicos da CAPES. É uma coisa que é inacreditável que esse governo não cortou, né? Mas está ali, e é uma coisa que o governo federal gasta um bom dinheiro para assinar todos aqueles periódicos. Eu sou grato que quando eu era aluno de graduação na PUC, alguém me levou até a biblioteca para dizer, olha, aqui tem esse portal, nós gastamos um dinheirão, isso aqui é uma baita uma ferramenta, usem. Como eu comentei com o João na conversa prévia que a gente teve antes da nossa palestra aqui, eu sei que é um pouco difícil, porque aqui no Canadá, todas as bases de dados que a universidade tem, eu posso acessar de casa, com uma senha. No Brasil, eu sei que depende da instituição, tu só pode acessar o portal da CAPES na biblioteca. Né? Então, isso é um dificultador. Mas, por exemplo, para quem sabe, até línguas não precisa saber. Anotem isso aqui, o Babel Hat Trust Digital Library, pilhas de coisa em português, pilhas de coisa em espanhol, gratuito, para uso geral, e tem coisas raríssimas. E a prova de que esse tipo de trabalho de história global pode ser feito em casa, muito simples, gente. Em plena pandemia, um amigo meu da Colômbia, que foi meu colega de doutorado, o cara chegou, olha, estou fazendo um dossiê aqui para uma revista sobre portos na América Latina, e a gente não tem ninguém que escreva sobre o Cone Sul. Então, alguma coisa sobre Rio da Prata, Rio Uruguai, Rio Paraná, tu que eu sei que é do sul aí do Brasil, tu poderia fazer para nós? Eu digo, olha, estamos na pandemia, mas faço, quero fazer uma sobre o Porto de Montevidéu. É isso que eu queria fazer, Porto de Montevidéu. Então, qual que foi a minha ideia? Uma história econômica global no 19, início do 20, do Porto de Montevidéu. Pessoal, todo ele sem consultar nenhum acervo físico. Só consultando coisas dentro de casa e muitas coisas gratuitas que eu tenho certeza que estão ao acesso de vocês. Tá? Então eu acho que esse é o ponto importante aqui, sabe? Às vezes pode parecer, não vai dar, não vou conseguir. Alguém dizer, desencana, muito difícil. Não, corre atrás, vai lá, pega, faz, né? Procura. Então eu acho que vocês terem isso em mente, né? É bem importante. E por fim, assim, né, antes da gente passar para o resto da nossa fala, né,
que eu acho que é importante também passar para as perguntas de vocês, né? Eu queria apenas dizer assim uma última coisa, né, de que a gente tem que também se fazer importante, né, como historiador. A nossa disciplina está sofrendo, né, um cercamento muito grande no Brasil e fora do Brasil. Recentemente, né, o ministro da Educação da Austrália resolveu dobrar, não é, o custo de um curso de humanidades para desincentivar as pessoas a fazerem cursos de humanidades. E isso vai ser uma tendência aqui. Eles não vão retirar mais o dinheiro de nós, eles vão nos fazer muito caros. Aqui as universidades são todas pagas, eles vão nos fazer essencialmente caros, tão caros que ninguém quer fazer. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem que se mostrar para a sociedade que a gente é importante, que a gente dialoga com a sociedade, que a gente traz coisas que são importantes para toda a sociedade. E, nesse sentido, eu acho que a história global é uma ferramenta muito interessante pelas conexões que ela faz, porque tu pode fazer uma história de gênero e fazer história global, tu pode fazer uma história étnica e fazer história global, história da África, essencialmente história do Atlântico, história afroasiática também lida com essas coisas. Então tem muita coisa, gente, que dá para inserir história global como ferramenta. Basta vocês quererem abraçar isso como ferramenta. Então a gente passa agora para o resto da nossa fala, para as perguntas de vocês. João, pode... Tudo contigo aí. Bom, só para a gente realmente finalizar, eu e o Bruno, a gente decidiu assim, elencar algumas das nossas experiências, das nossas trajetórias de pesquisas mais significativas e que foram importantes aí, no sentido de aprender e de circular. São oportunidades que nós tivemos e de maneiras diferentes. A minha trajetória do Bruno vai ficar bem marcada, que tem diferenças, mas que para mostrar que tem muitos meios de se chegar, né, a se tornar, de fato, um historiador que trabalhe com a temática e com pesquisas de história global, né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente fez esse quadro aqui, que são 2 quadros só para finalizar realmente. Bom, primeiro, eu destaquei aqui algumas das experiências que são as mais significativas. Primeiro, eu queria salientar que toda a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, eu fiz em instituições brasileiras. A graduação eu fiz numa instituição pública, não paguei nada, mas o meu mestrado e meu doutorado eu fiz numa instituição particular, uma das melhores do país, é a PUC do Rio Grande do Sul, mas eu não paguei nenhum real, nem no mestrado, nem no doutorado, que eu ganhei uma bolsa integral, tanto no mestrado quanto no doutorado, que me possibilitou usufruir de toda a infraestrutura da universidade sem ter que pagar. Isso foi pago pelo governo federal, gente. Não tem como tapar o sol com a peneira e dizer que né, essa formação ela não tem o dedo do Estado. Não, pelo contrário, totalmente. Eu cheguei aonde eu cheguei por causa, né, das políticas públicas de incentivo à pesquisa e à educação pública. Tá? Então, por exemplo, durante o meu doutorado, eu ainda tive a oportunidade de ficar 7 meses nesse doutorado sanduíche na Freie Universität de Berlim, né, na Alemanha, que foi totalmente pago pelo governo federal. Ou seja, são 7 meses, me pagaram passagens aéreas, estadia, auxílio instalação, seguro de saúde, tudo. Então, sim, realmente é uma oportunidade. E eu lembro nessa época, em 2013, as pessoas me perguntavam o que eu estava fazendo lá, né? As pessoas que eu conhecia. E eu dizia, eu estou aqui fazendo uma parte do meu doutorado. Né? Daí elas me perguntavam, tá, mas desculpa te perguntar, mas né, tu é de família rica, alguma coisa, para poder... Não, quem está pagando isso é o governo federal, o governo brasileiro. E eles diziam, poxa, mas tem um governo muito bom então, hein? Porque isso não é normal. Não é normal essas oportunidades. Então, realmente, eu tive a sorte de poder surfar num momento de aumento e de expansão da pós-graduação brasileira, e essas oportunidades estavam muito acessíveis. Hoje estão menos acessíveis, ainda existem, né? Mas hoje existe uma proliferação de oportunidades, como eu disse, fora do Brasil. Em 2014, eu fiz o estágio pós-doutoral na Federal de Pelotas, que também foi muito importante, porque lá eu pude fazer um projeto de pesquisa e pesquisar e dar aulas de história global dentro da UFPEL. Em 2015, eu ganhei um dos últimos auxílios de evento no exterior, chamado AEX da CAPES,
o governo me pagou para eu ir para os Estados Unidos, para Savannah, na Geórgia, apresentar e participar de um evento de história global da World History Association, né, que foi extraordinário, foi o meu primeiro evento de fato de história global. Até esqueci de elencar, em 2013 eu participei de um evento também pago pela PUC, em Lisboa. Eu estava em Berlim, fui a Lisboa participar de um evento, lá que eu assisti até o Sanjay Subrahmanyan, que eu citei antes. 2013 também tinha dinheiro e eu pude participar de um congresso em Mendoza, na Argentina, então também pude participar, apresentar trabalho lá, e assim por diante. Bom, e aí, em 2016, eu entrei aqui na Universidade Estadual do Ceará, sou professor desde 2016, e aí em 2018 eu recebi um auxílio da Universidade de Viena, né, de Viena, na Áustria, que me pagou também um valor para eu ir participar de um evento que trabalhava como diplomacia e história global, e aí eu apresentei lá um trabalho que foi uma oportunidade sensacional também. No ano passado eu ganhei um outro edital da Library University, da Universidade de Illinois, da University of Illinois. Essa era um auxílio de viagem, né, da Universidade de Illinois, onde eles me pagaram a passagem aérea, né, me pagaram um valor per dia, bem módico por dia. Eu fiquei na casa de um colega que eu tenho lá, que eu tinha lá, que agora ele se mudou de instituição, e aí pude ficar 2 semanas pesquisando nos acervos da Universidade de Illinois, que é algo extraordinário, assim. Isso colocou, de fato, a minha pesquisa em história global num outro patamar, né? Também em 2019 eu ganhei uma outra bolsa da World History Association, chamado World Scholar Travel Fund, que também me deram um auxílio aí para participar do evento em San Juan, em Porto Rico, né? Eu fui apresentar meu trabalho, né, nesse evento também, que é a minha pesquisa atual, sobre história global do jiu-jitsu. E aí, então, nessa oportunidade também eu tive contato aí com historiadores do mundo inteiro nesse espaço. Então, esses eventos que eu participei no Brasil, na Argentina, Portugal, Estados Unidos, Áustria, Porto Rico, né, mais essa sua experiência na Alemanha, é desse jeito que tu vai circulando. E veja, todos esses elementos que eu participei porque eu ganhei algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, né? Ou seja, eu não fiz nada literalmente sozinho, eu fiz sozinho para ganhar essas coisas, óbvio, mas eu digo, nada eu fiz apenas com o meu dinheiro privado, eu fiz realmente todos esses elementos que eu estou listando aqui, todos foram com algum tipo de auxílio que eu recebi por mérito da minha pesquisa e assim por diante. Então isso é para mostrar como é possível a gente correr atrás dessas coisas para tentar realmente participar desses circuitos. Porque a gente vive um mercado realmente acadêmico desigual nesse sentido. O Bruno bem salientou ali na fala dele, ou seja, o acesso a recursos de pesquisa que tu tem fora do Brasil, em universidades como aqui ele trabalha no Canadá, né, é algo descomunal se tu for comparar com as nossas limitações orçamentárias e físicas, né, realmente, das universidades públicas brasileiras. Então, realmente, é através desses sistemas de auxílios que eu corri atrás para, né, para tentar, né, catch up, né, Bruno? Vou passar então para o Bruno. Então, né, pessoal, até dando sequência à fala do João, né, sempre pensando nisso, né, às vezes uma das perguntas que eu mais recebo assim, né, frequentemente quais são as diferenças, por exemplo, da questão da pesquisa na universidade no Brasil ou fora do Brasil, né? E eu sempre respondo o seguinte: quando eu estava no Brasil, eu pensava primeiro o que eu tinha para aí eu poder pesquisar. Aqui eu penso o que eu quero e aí eu vou pesquisar. Porque qualquer coisa que tu tiver na tua cabeça, a tua ideia é execuível, dado o volume, né, de recursos que eles têm, assim. Então essa parte ela é bem interessante, eu acho que mostra como a gente tem para caminhar ainda. A gente tem muito para caminhar, e eu queria reforçar uma coisa que o João disse, que sem esses a distância é muito grande sem esses mecanismos de compensação. Se esses mecanismos de compensação não retornarem de alguma forma, se esses mecanismos de ajuda não retornarem de alguma forma,
mas principalmente também se eles forem melhor distribuídos, sabe? Eu acho que contemplar alunos também, né? Mais capazes também. Eu acho que se teve muito dinheiro, acho que às vezes não se usou tão bem o dinheiro. Tipo, promover mais recursos para pessoas que tinham interesses mais claros de pesquisa. Eu vi muita gente que recebeu dinheiro e não sabia o que fazer com ele. O que é uma pena, porque os nossos recursos no Brasil são muito preciosos. Aqui também, mas de um outro jeito. Então, né, trabalhando, olhando esse quadro, pensando um pouco de algumas das experiências, né, que me moldaram, né, a pessoa pode olhar, o cara fez doutorado nos Estados Unidos, coisa e tal. A pessoa, o cara é um luminar, não sei o quê. Né? Eu digo sempre o seguinte, né, cara, não tem Neymar aqui, entendeu? Eu estou muito mais para Fernandinho do que para Neymar. Né? É o cara que eu já vi, eu no meu tempo de PUC vi talentos naturais. Eu acreditei naquela coisa tu chega, acho, numa condição dessas quando tu te compromete a fazer isso. Aí alguém me pergunta, mas como é que começa um doutorado nos Estados Unidos? Eu digo, muito simples, começa no Google. Né? Começa no Google. Aí, mas como começa no Google? Eu digo, é verdade, o meu doutorado começou no Google. Eu me sentei várias tardes procurando várias instituições, várias pessoas, entrando em contato com essas pessoas. Quanto tempo levou esse processo? 3 anos levou esse processo. Né? Então, é uma coisa muito de disciplina, de querer, de correr atrás e de se concentrar e querer muito alguma coisa, né? Uma vez chegando lá, não é a questão... Lá funciona diferente. Todos esses eventos que vocês estão vendo aqui, ao contrário do João, que recebeu incentivos, e quando falaram para ele na Alemanha, que governo gentil esse teu, que te dá dinheiro para mim em eventos, é fato, gente. Esses eventos aos quais eu fui, que está listado, tudo foi com o meu dinheiro. A sorte que lá a gente ganhava bem o suficiente, como eu falei, a moeda é forte, que dava para... E como o Washington é um centro que todos os voos estão ali, era muito fácil de ir para qualquer lugar, né? Então isso também facilitou. Então eu sempre digo que alguém pode perguntar, mas é decisivo para a tua carreira fazer doutorado fora? E eu sempre dou uma resposta muito sincera. Tu tem que fazer doutorado fora se tu tem algum motivo, alguma coisa muito forte de pesquisa que tu procura fora. Senão, não faz. Porque depois tem que trazer diploma de volta, tem que regulamentar, tu tem que te readequar ao mercado de trabalho brasileiro, da América Latina, isso não é tão fácil. Às vezes tu pode querer ficar também no exterior, aí os caras também não te querem muito porque tem menos vaga para a América Latina, porque os caras aqui acham daí que tu só sabe ensinar a América Latina, não sabe ensinar nada. Não interessa que tu tenha capacidade para ensinar 1001 coisas. Cara, não, tu é latino-americano, só pode ensinar América Latina. Isso até em meios progressistas, de ciências humanas. Não, tu não é capaz de estudar história. Não, tu não é capaz de dar aula de história dos Estados Unidos, tu não é capaz de dar aula de história canadense, porque tu não é americano, tu não é canadense. Tu pode ter lido muito mais que um americano e que um canadense sobre a história deles mesmos, mas tu não pode dar aula sobre eles. Então tem esse lado. Então, os eventos eu mesmo bancava. Como eu não era americano, várias das linhas de incentivo para eventos eu não tinha acesso, então eu tive que me organizar ao longo do ano, tanto para as pesquisas, como para os eventos. Eu coloquei de propósito aqui, pessoal, que em 2017 eu fui analista de mercado na Inglaterra, e fui mesmo, porque uma das coisas que eu digo é, a história global abriu a minha mente para a história econômica. E no que eu me abri para a história econômica, eu comecei a entender mais de economia. E isso me permitiu ter um emprego numa outra área fora da história. Então eu acho que isso é uma coisa importante para todo mundo que está ouvindo aqui, que é aluno. Vocês também podem se preparar. Existem carreiras para historiador fora do campo da história. Basta procurar e basta querer. A carreira acadêmica é uma das carreiras. Mas vocês que são jovens e que têm tempo para se preparar, podem se preparar para outras coisas. Tem coisas muito interessantes aí. Basta ter, do mesmo jeito que a história global, basta ter a mente aberta e seguir atrás. Então depois não é um caminho fácil, eu só digo isso, não é fácil. Então tem que pesquisar bem quais áreas querem receber historiadores, tem que pensar qual treinamento, porque geralmente envolve um treinamento complementar, tu tem que saber de história e de alguma outra coisa. Eu tinha a sorte de saber de economia e de ter as ferramentas que eles queriam para fazer análise. Então tu tem também que te preparar para essa outra coisa. Então, então pensar história, mas pensar uma outra coisa junto também. Tem possibilidade? Tem, mas tem que... É como eu digo, gente, qualquer coisa muito difícil na vida
exige muita preparação. Então você tem que se preparar muito para buscar essas outras oportunidades que estão aí. Porque elas não são para todo mundo. Mas elas podem ser para qualquer um dos 62 de vocês. Entendeu? Basta encaixar as coisas. E eu menciono apenas esses estágios de pesquisa. Como eu disse para vocês, eu estou aqui... eu fiz esses estágios todos baseado nas facilidades de pesquisa que, digamos assim, o poderio de pesquisa de uma universidade fora do Brasil, pelas condições que a gente tem aqui, podem te dar. Né? Mas ainda no Brasil tu tem margens ainda e coisas que vocês podem investigar, basta correr um pouco atrás. Então, se fosse fazer um resumo da minha fala do João, acho que se resume mais ou menos a duas coisas, né? Que é pensar fora da caixa, que nem a gente falou no começo, e número 2, correr atrás. Mas correr atrás, assim, tipo, querer, gente, é querer a bola todos os dias, entendeu? É correr atrás da bola todos os dias, né? Então, acho que um pouco disso, assim, né? Então, correr atrás, buscar e se organizar muito com o tempo que vocês têm. E é mais ou menos isso aí. Feito, então. Muito obrigado. Agora eu vou parar a transmissão aqui.